E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que sei a tua obra, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Graças a Deus. Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos reunir esse culto na oração. Senhor, Deus, amém. Aleluia. Em 1995, foi enviado aí um valente, um soldado de Deus, um ex-marginal, era o diabo loiro do Munhoz Júnior. Pois é, esse pastor Nilson, já homem de Deus, foi para aí, para abrir essa obra. Deus, usando de misericórdia, enviou uma pessoa na cadeia de Carapicuíba. Eu fui preso em Carapicuíba e não tinha esperança de sair da cadeia mais nunca. Era para ser condenado, segundo o delegado, pelo o que eu fui preso, né? Que eu fui condenado em vários artigos, e ele dizia que era de 30 anos para lá. E Deus enviou pessoas ali na cadeia para pregar a palavra. Eu era uma pessoa revoltada contra crente, eu não gostava de crente. E ali, diante daquela angústia, daquele sofrimento, aparecem os crentes ali para anunciar o santo, o divino, maravilhoso evangelho do Senhor. E diante daquela situação, um irmão começou a pregar e apontava para mim e falava, parece que ele estava pregando só para mim, dizendo que Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E diante daquelas palavras eu tomei uma decisão de aceitar Jesus. Quando eu tomei a decisão, eu falei, já que eu vou morrer mesmo, eu vou aceitar esse Jesus dos crentes, talvez ele me salva. E ali eu saí, parece que eu fui levado no ar, chorando e querendo levantar as mãos para Jesus, querendo que eles fizessem o apelo.
para mim levantar as mãos para Jesus. E ali quando começou a fazer o apelo, eu queria levantar as mãos, mas não conseguia. As mãos estavam pesadas para baixo. Parecia que tinha tonelada amarrada nas minhas mãos. Ele falou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas foi na quarta vez. Quando ele falou a terceira para falar a quarta, eu falei, Jesus, eu quero, mas não consigo. Quando ele falou a quarta vez, minhas duas mãos levantou, aceitando a Jesus, o meu Salvador. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Dali eu saí da cadeia, fiquei 30 dias na cadeia, e Deus teve misericórdia. Aconteceu um milagre que não tem como explicar, mas Deus operou esse milagre na minha vida, me tirou da vida do lamaçal, do pecado, do ódio, da miséria, e me trouxe para a presença de Deus. Logo que eu fui para Minduri. Antes de eu conhecer a cidade de Minduri, eu fui convidado para pregar em uma denominação, e chegando na cidade de Minduri pela primeira vez, fazendo a obra de Deus, a obra missionária, Deus falou comigo que tinha uma obra comigo na cidade de Minduri. Diante daquela altura que eu estava muito ansioso, que Deus tinha falado comigo que tinha uma obra comigo em Minduri, aí começou a vir profecias, que eu ia muito em círculo de oração, consagração todos os dias. Na época eu estava desempregado, e aí veio profecia que era de Deus, que o que estava no meu coração, e vinha profecias que não era de Deus, que eu ia se decepcionar, que eu ia isso, que eu ia aquilo, e eu entrei em parafuso. E andando na rua em Carapicuíba, em direção à estação, eu comecei a chorar e falar com Deus. Deus, eu não estou entendendo mais nada. Existe profecia que é para mim ir, que o Senhor está no negócio, e existem profecias que não é, e eu não sei mais o que fazer. Tem de misericórdia, usa nem que seja um cachorro para falar comigo, que eu não estou entendendo mais nada. Até porque que dentro de mim eu pensei, servos de Deus, profeta, fala, uns que podem, uns que é e outros que não é. Então ali uma voz entrou dentro do meu ouvido, e a voz foi o seguinte: vai, porque eu sou contigo. Isso é um inimigo querendo impedir a minha obra. Amados, eu já estava chorando, aí que eu continuei chorando mesmo, e comecei a falar em línguas e pular na rua onde que eu estava andando, em direção da estação de Carapicuíba. E ali eu falei comigo mesmo, nem que eu morra, aconteça o que acontecer, mas eu vou em nome de Jesus. E ali eu preparei e fui para a cidade de Minduri. Chegando na cidade de Minduri, fui muito aceito pelos irmãos, até mesmo o dirigente daquela denominação, e começamos a fazer a obra com muita alegria, uma comunhão muito grande entre os irmãos. E de repente, um certo dia, houve um levanto muito grande contra a minha vida, pela forma de eu ensinar, de eu instruir, de eu exortar os irmãos, doutrinar. Houve um levante, e o levante colocou
dirigente contra a minha vida, contra a minha pessoa. E ele me expulsou da igreja, expulsando a mim. Os irmãos vendo aquela situação, os irmãos foram reclamar, expulsou os irmãos da época que estava lá tudo. Era o irmão Diácono José Francelino, a sua esposa, irmã Aparecida, a irmã Maria do Carmo com a sua família, Isabel com a sua família, Iraci com a sua família. Saindo, reuni com os irmãos, falei assim: irmãos, vocês são membros da igreja fulano de tal, do ministério fulano de tal. Eu fui expulso. Os irmãos falaram assim: mas nós também foi expulso. O que o senhor vai fazer por nós agora? Eu falei assim: o que vocês querem que eu faça? Eu quero que você arrume um ministério para mim. Na hora eu lembrei do avivamento da fé. Nessa época que o irmão Zé Nilson apareceu aqui em Minduri, aí foi a época que ele falou para nós assim: se vocês quiserem, vamos abrir eu estou procurando um lugar para mim abrir um lugar para fazer essa oração, depois a gente vê como que fica, a gente abre um avivamento da fé. Aí começou assim, o povo foi animando e cada dia que passava vinha 2, 3 pessoas. Aí então um dia o irmão Zé falou: vamos fazer uma reunião, os qual que quer que abre o avivamento da fé aqui, que eu vou em São Paulo. Aí o povo apresentou, os que tinham carteirinha, tudo apresentou para ele, as carteirinhas. E aí ele falou assim: eu vou lá e vou conversar com o pastor Dejaí sobre a igreja que você está, e que vocês saíram tudo, mas ele não pediu para nós sair, nós que quis. Aí veio o pastor Nilson. Eu falei: esse pastor, o ritmo dele eu gostava, pentecostal, porque eu sempre fui pentecostal, essas coisas, né? Então eu sempre gostei. Então eu falei: esse irmão bem podia fazer, né? De vir trazer a obra para cá. Mas aí eu não falei para os irmãos, porque os irmãos eram novos, convertidos. Eu poderia estar fazendo assim, confusão na mente deles. Então eu fui orando a Deus em silêncio. E eles também sentiram no coração, depois que eles me falaram. Aí nisso a Maria do pastor Nilson foi lá em casa e falou para mim se eu tinha um dinheiro para ele em São Paulo conversar com o pastor Dejaí. Aí R$20 dá para ir em São Paulo e voltar. Fui para Osasco, São Paulo, na sede, conversar com o pastor, presidente do pastor Dejaí. Chegando em Osasco, com as credencial dos irmãos que tinham saído daquele ministério juntamente comigo, e ali mostrando, conversando com o pastor Dejaí, o pastor preocupou muito e falou assim: Nilson, eu preciso de oração, eu preciso que você me dê uma semana de oração para me falar com Deus e o que Deus vai falar comigo. Amém, pastor. Quando foi na outra quinta-feira, que era o estudo, né, do estudo bíblico, todas as quintas, e eu cheguei, depois do estudo, aproximei do pastor, presidente, pastor Dejaí, e falei para ele: pastor, Deus já falou com o senhor a respeito da obra? Eu falei assim: Nilson, Deus não me deu resposta nenhuma. Me preocupei muito com os irmãos que estão lá sem ministério. Mas me preocupo também porque eles são de outra denominação. Eu quero que o avivamento da fé cresça, mas que seja de Deus, Nilson. Eu não quero arrumar confusão. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou assim: mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou separar você como cooperador, dar apoio pelo Ministério Avivamento da Fé, e você mesmo vai para lá. Até porque que eu tinha pedido para ele um obreiro para levar para a cidade de Minduri. Ele falou assim: você mesmo vai ser o obreiro, e se for de Deus vai crescer o avivamento da fé, e se for do homem nada vai acontecer. Ele ficou 12 dias lá, aí orando, conversando. Aí eu falava assim: tomara que traz a igreja Avivamento da Fé para cá. Aí não dei demonstração com ninguém, fiquei quietinha, só orando.
enjoando, e de repente trouxe a igreja, avivamento para Minduri. Aí os irmãos também, todo mundo concordou em ficar no avivamento. Para mim foi uma bênção, né? Estou até hoje, graças a Deus. Uma coisa muito maravilhosa. Voltando para a cidade de Minduri, reuni os irmãos, conversei com os irmãos ficou muito alegre na época, muito feliz, e ali nós pedimos à irmã Maria do Carmo, a casa dela, que tinha uma varandinha na frente, se era possível de nós cultuar a Deus. Ela, com muita alegria, abriu os braços, abriu a casa para que nós pudéssemos cultuar a Deus, e assim começamos. Aí quando falou, eu falei, aqui em casa, se o senhor quiser, pode abrir aqui em casa. Aí abriu a obra de Deus aqui. Aí ficou mais ou menos acho que ficou um ano mais ou menos aqui, depois que foi lá pro outro salão. Mas eu fiquei satisfeita de ter abrido a obra de Deus aqui, todo mundo tinha muita união um com o outro, não tinha conversinha, não tinha nada, não era todo mundo naquela espera todo dia, nós fazíamos oração, e eram os cultos assim normal, igual tem no Avivamento da Fé. Aí a gente vai andando na parte da tarde, a gente já sabia que a gente ia limpar a casa, ia limpar a varanda para o povo sentar. Então a gente ficava todo feliz, né? Do Avivamento da Fé. Começou aqui. Tinha vez que eu servia até lanche para o povo à noite. Juntava eu com a Iraci, nós fazíamos um lanchinho, dava para todo mundo, dava para as crianças. Todo mundo saía, agradecia o cafezinho quando nós dava, o que gostava de café, mas graças a Deus nunca faltou nada. Era bom, era muito avivado. O povo sapateava, rachou o chão, tudo lá. Nossa, Deus. Aí o pastor ainda falou assim, aí voltou em São Paulo e falou, vocês limita um pouco o poder de Deus, mas ninguém conseguia segurar. O povo era um poder de Deus muito grande, muito bom. E aí a gente foi ficando lá, até nós arrumar outro lugar. Porque era muita gente também dentro da casa dela. As filhas do Antônio Dima, tudo pegava no poder de Deus. Os homens, tudo pulava muito alto, batia o pé com muita força. No sofá, o sofá meu não era isso não, era daqueles mais antigos, dos lados, assim, onde a menina foi correndo, entrou no poder de Deus, pulou e caiu em cima do sofá, aí quebrou essa ripa do sofá. Mas eu nem importava com isso. O piso ficou aí, o pastor Dejaí viu, ele deu muita risada o dia que ele veio em casa. Aí falou para mim assim, irmã, então a senhora deixou o piso não quis pôr o piso não, vai ficar de lembrança. Falei, deixa isso aí, pastor Dejaí, de lembrança para todo mundo ver que Deus usava as pessoas muito no culto aqui em casa. O pastor Nilson gostava bastante de fazer as programações no rádio e até ele iniciava com Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu lembro da minha mãe ouvindo as programações pelo rádio, e um belo dia ela aceitou Jesus pelo rádio, ouvindo a programação do pastor Nilson, e foi batizada com o Espírito Santo automaticamente, no mesmo instante. Então isso foi algo que marcou para mim. E depois disso ela começou a ir para os cultos, na casa da minha Maria do Carmo, e a gente começou a caminhar junto com ela. As crianças brincavam, fazia um culto durante o dia, fazia o altarzinho ali, tinha o pastor, todas as crianças se envolviam mesmo na obra. E ali Deus nos visitava de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, aonde que eu pude ver muitas curas acontecendo dentro da casa da nossa irmã Maria do Carmo. Eles são testemunho, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Prova é o que não faltava, sofrimento é o que não faltava, mas também não faltava o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. O piso da casa da nossa irmã ficou tudo rachado, de tanto irmãos pular e sapatear no poder de Deus. Foi coisa tremenda, foi coisa que, algo muito extraordinário, muito maravilhoso da parte do Senhor Deus.
E ali a obra começou a crescer, a casa da nossa irmã Maria do Carmo não estava cabendo mais. Eu orei a Deus, pedi a Deus a providência, que precisava de um salão. Alugamos um salão. A condição nossa financeira era muito pequena mesmo. Na época a igreja era pobrezinha material, mas não faltava a presença, a riqueza da unção de Deus sobre as nossas vidas. E ali nós continuamos fazendo a obra de Deus naquele salão, diante de muita luta, muito sofrimento, mas Deus sempre fazia presente. Aquilo nos alegrava muito, nunca faltava nada. Mas aí ficou cheio, não tinha lugar mais. Aí ele falou assim, não, então nós vamos ter que alugar um salão. Aí a gente alugou um salão, saiu daqui, mas foi pro salão lá do Antônio Barbeiro. Como o pastor Nilson ia no monte, ele me chamou para ir no monte. E eu fui com ele no monte, lá perto do Ciro. E eu vi o fogo cair no chão. Vi a folhinha seca do chão, caía, acendia tudo. Olha, aqui que tem Deus. Aí eu ia no monte lá de vez em quando, pastor Nilson. E com esse negócio o pastor não quis batizar o Tinho, que eu tinha deficiente mental, ele não quis batizar, escandalizar. Aí eu conversei com o pastor Nilson falou, eu batizo. Mas será que não tem jeito de salvação só por causa de ser deficiente? Aí eu passei para a igreja do pastor Nilson. Aí ele batizou o Tinho, foi eu e o Tinho e o Jairo. Povoamento. Não chamei o resto da família não. Mas como batizou o Tinho, aí o resto da família tu me acompanhou. Aí não continua no povoamento até hoje. Como Deus batizava com o Espírito Santo em Minduri as crianças. Quantas das vezes eu via criancinha com as mãozinhas para cima, chorando e falando em mistério. Uma dessas faz me recordar minha filha Sara, bem pequenininha, foi batizada com o Espírito Santo. France é um jovem que tem aí, ou um jovem já adulto, já era criança na minha época. Bim de Isabel. Quantas vezes eu vi essas crianças dançando e falando em mistério com Deus. Foi coisas gloriosas que aconteceu em Minduri. E depois que mudou pro salãozinho, e lá tinha mais espaço, né, porque lá tinha espaço. Então você via que as crianças sentiam a presença de Deus o tempo inteiro. Às vezes o pastor Nilson pregava o tempo inteiro pregando, e tinha crianças deitadas no chão assim, tipo como se fosse arrebatado o tempo inteiro na palavra. E era todas as crianças, não era só uma, era um monte de crianças. A gente gostava bastante de ir com os pais pro monte também. Podia estar chovendo, do jeito que tivesse, a gente gostava de ir. A gente comprava as lanterninhas, ia para desfilar a lanterna na realidade. Mas ali Deus envolvia as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, sentiam a presença de Deus, profetizava. Foi uma época assim impactante. Quando vence o tempo dele, eu fico pensando, quem que eu vou mandar para Minduri? E o irmão dele deu sequência, Joel, pastor Joel. Um certo dia,
E sempre eu ia em Osasco, na sede, né? Tinha uma comunhão muito grande com a vida do pastor Dejair, o pastor presidente. E chegando em Osasco, um certo dia ele falou para mim: Nilson, vem para cá, para Osasco, eu preciso de você aqui em Osasco. Eu falei com ele: sim, pastor, eu venho, né? Que eu tenho que obedecer ao senhor, mas eu peço ao senhor uma coisa: se o senhor fazer por mim, eu venho aqui para Osasco. O que é, Nilson? Eu só venho se o senhor permitir que eu mando meu irmão, que eu leve meu irmão para colocar na frente da obra. Meu irmão era novo na fé na época, congregava lá no Parque Imperial. Ele falou comigo: mas Nilson, vocês dois aqui seria melhor para mim. Eu falei: mas pastor, eu preciso de levar ele porque eu tenho confiança. O pastor falou assim: faz o que Deus pôr no seu coração. Se ele aceitar, você pode levar. Conversando com meu irmão, hoje o pastor Joel, ele concordou. Vamos orar a Deus e tudo. E orando a Deus, ele sentiu no coração. Eu estive aqui quando eu era solteiro, me parece que no ano de 97, né, 1997, meu irmão já era pastor aqui. Eu estive aqui com a caravana de São Paulo. Eu era novo convertido, tinha aceitado Jesus de pouco. E eu conheci assim, né, muito rápido. Acho que eu fiquei 2 dias aqui no máximo. A igreja era lá na casa da nossa irmã Maria do Carmo ainda. Quando eu fui congregar na igreja, que eu me casei, eu me entreguei o máximo, eu queria ajudar meu pastor, tanto que eu na igreja eu deveria ter uns 6, 7 cargos, eu era tesoureiro, eu fazia quase de tudo na igreja. E ali meu pastor já estava de olho em mim. Ele, inclusive, o dia que eu fui ao presbitério, foi uma surpresa tremenda, eu chorei muito porque ninguém esperava, eu não sabia de nada, me chamaram de surpresa. E na verdade, no coração do meu pastor, ele estava me preparando para mim substituir ele. Ele estava me preparando para mim assumir a igreja do Parque Imperial. E aí depois mudou tudo, aí depois surgiu a oportunidade de vir para Minduri. Foi tudo muito novo, né? Foi tudo assim muito... me pegou meio que de surpresa também, sabe? Eu me coloquei à disposição do ministério, procurei o pastor, falei: pastor, eu estou à disposição, se pronto o senhor quiser me mandar, estou à disposição para ir. E aí, mas eu pensava tudo, menos Minduri, porque Minduri tinha pastor, e um pastor muito competente, meu irmão pastor Nilson, todo mundo gostava dele aqui, sabe? Então assim, se talvez fosse o último lugar que eu imaginaria que eu viria, seria para Minduri. E aí sim, aí foi algo muito novo, foi tudo muito novo. Eu nem sei se eu estava realmente preparado para vir, mas eu quis vir, eu queria ser útil para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu fiquei com muito medo, eu nunca tinha estado na frente de algum trabalho, eu fiquei com muito medo e não conhecia essa cidade, eu ficava com medo de chegar aqui e não achar as coisas que eu gostava que tinha lá em São Paulo. A gente ia acostumado na cidade grande e falava que a cidade aqui era muito pequena, e eu tinha muito medo de chegar aqui e não me adaptar com o pessoal, com a igreja, não saber dirigir um grupo de senhora, eu tinha muito medo. Quando eu cheguei aqui, foi o primeiro louvor que eu cantei na igreja. E eu cantava assim mesmo, que no sentido profético, eu dizia: essa cidade vai ser bonita, essa cidade será bonita. Eu sabia que não era uma cidade muito pacata, as ruas eram tudo de terra, essa rua do Murilinho aqui, a rua Avenida Belo Horizonte, né, era de terra, quando chovia abria uma valeta no meio da rua, mas eu cantava e dizia: não, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita, é bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é lá que eu vou morar, o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. A saída do pastor Nilson, todo mundo chorou, todo mundo abraçou ele, chorou, as mulheres, tanto faz as jovens. Mas aí, quando o pastor Joel
falou que era ele que ia ficar, e a gente já tinha conhecido o pastor Joel. Tem uma época que ele veio com a Geni aqui. Aí então ele tinha que ir embora mesmo e o outro ficar. Aí depois a gente foi acostumando com o pastor Joel. Então eu dou muito certo com o pastor Joel toda a vida. Todos os dois. Eu gostava do pastor Nilson, tudo bem. Gostava muito dele. Mas o pastor Joel, eu fiquei com medo assim. Será que o pastor que vai vir tem o mesmo ritmo do pastor Nilson? Aí aconteceu que era o mesmo ritmo. Não continua. Mas eu não deixei de ver que ele largou tudo em São Paulo para poder fazer a obra de Deus aqui. Entendeu? Daí a minha obrigação era continuar aquilo que a gente começou com o pastor Nilson, ajudar ele. Independente se eu tinha muita amizade com ele ou não tinha, eu conversava muito ou não conversava. Então eu tinha aquele negócio com Deus, com Jesus, seguir Jesus e ajudar. Não importa se a pessoa é um pouco mais fechadinho, um pouco mais assim, que não é de muita conversa, mas isso para mim não importa. O importante é a pessoa fazer a obra de Deus junto. Mas assim, era um povo muito simples, muito amoroso. Inclusive, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque o povo me abraçou, sabe? Eu vejo muitas igrejas, às vezes, que troca de pastor, o povo sai tudo, entendeu? Não, aqui não aconteceu isso. O povo me abraçou, me apoiou, me ajudou muito. Lá no salãozinho, que eu estou lembrando aqui agora, no salãozinho tinha um salão do lado, tinha um salão, que era onde a gente congregava, e tinha um cômodo do lado. E como era só eu e minha esposa, aí eu, para fugir do aluguel da casa, nós fomos morar nesse cômodo do lado. E só cabia uma cama, um guarda-roupa e um fogão, e minha esposa grávida, Jonathan, né? E aí a gente morava nesse cômodo para fugir do aluguel, para poder economizar, para poder juntar dinheiro para construir o templo. Então, assim, eu vejo que quem sofreu mais foi minha esposa. Para ela foi muito difícil, ela se adaptar, foi muito difícil para ela. Para mim não foi tão difícil porque eu estava sempre envolvido na obra, sempre fazendo uma coisa, num lugar, no outro. Naquele tempo era só nós dois. Ela fala que ela falava sempre, né, de que não ia ficar nessa cidade, que ia embora. Realmente, eu lembro disso. Ela falava sempre isso. Eu não fico aqui, eu vou embora. Nós deixamos nossos móveis tudo lá. Nós era casado de novo, nós tínhamos tudo e deixamos tudo lá em São Paulo. Chegamos aqui, não tinha quase nada. E você sabe, mulher, como é que ela valoriza muito essas coisas, né? E ela ficava falando direto na minha cabeça, eu vou embora, eu não vou ficar aqui e tal. Eu até comentei com o Joel que eu não queria ficar aqui mais, que eu queria voltar. Aí ele falou assim, você que sabe, se quiser voltar. E eu tinha, quando eu tinha um dinheiro guardado e esse dinheiro eu falei assim, dá para me comprar a passagem de volta, eu vou embora. Esse dinheiro era para me pagar a ultrassom que eu estava grávida do Jonathan, de 4 meses, ia fazer a ultrassom, e eu ia fazer a ultrassom aqui. Aí, com esse dinheiro, eu estava pensando em ir embora. Aí eu peguei e falei com ele, eu falei assim, eu não quero ficar aqui nessa cidade, não quero ficar aqui, eu vou embora. Aí ela conta que teve um dia que eu falei para ela, eu falei assim, se você quiser ir embora, você pode ir. Eu vou ficar, eu vou fazer a obra de Deus, eu não vou voltar atrás. Aí, a partir daquele dia, ela parou de falar que ia embora. Ela recebeu aquilo como uma mensagem de Deus para ela. Ela falou assim, mas se ele está disposto a abrir mão do casamento para fazer a obra de Deus, então só pode porque Deus está nesse negócio. A gente tinha 1 ano de casado e a gente tinha ganhado todos os móveis, assim, tudo novinho, a gente tinha ganhado. E o irmão do Joel, o pastor Nilson, falou assim, pra gente não mexer com mudança, ele ficava com as coisas da gente lá e a gente ficava com as coisas dele aqui. Aí quando eu cheguei aqui e quando eu vi as coisas dele, aí nossa Deus, aí eu comecei a chorar. Que as minhas coisas tudo novinhas, tinha tudo, cheguei aqui, não tinha nada, tinha um guarda-roupa, o fundo do guarda-roupa era colocado um cobertor, porque não tinha fundo, era um guarda-roupa até dos outros que tinha dado para ele, emprestado, sei lá. As coisas eram tudo assim, era emprestado, dado, entendeu? E ele não tinha geladeira,
eu tinha deixado minha geladeira lá, não tinha armário, tinha uma partilheirinha assim, e aquilo para mim foi muito, sabe, que eu não tinha costume com essas coisas, assim, foi muito triste, sabe? A gente assumiu a igreja era lá na Rua Amazonas, 306, se não falha a memória, era um salãozinho, mas assim, muito desconfortável, o telhado baixinho, para você ter uma ideia, quando a gente estava no púlpito, a gente levantava a mão assim, a gente encostava a mão na telha. Teve um dia que deu um pé de vento lá, arrancou as telhas do salãozinho, foi aquela loucura, sabe? E aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, eu tô aqui, mas nós estamos adorando o Senhor, nós estamos fazendo a Tua obra, não é justo a gente ficar num lugar desse, e a gente precisa de um lugar melhor. E ali comecei a ficar incomodado com aquilo. E aí foi onde a gente começou a buscar recursos para a gente poder construir. E aí coloquei no meu coração, falei, primeiro a gente procurou um salão para alugar. Naquela época, a Minduri era bem mais simples do que hoje. E a gente nem achava um salão para alugar. Eu procurei outro salão para alugar, não achava. Aí eu pensei comigo, falei assim, bom, já que a gente não acha um salão para alugar, então nós vamos construir um templo nessa cidade. Vamos fazer a campanha Daniel no monte. E aí nós fizemos 21 dias no monte. Foram 21 dias de chuva. Sabe o que é chuva? Terminava o culto, a gente ia para o monte. E chuva que Deus mandava, e todo mundo, as mulheres, tudo, maçando barro, indo para o monte. Eu me lembro que a Cristiane estava grávida, e mesmo assim ela ia para o monte, maçando barro, e a gente com aquela dificuldade. E nós fizemos a campanha Daniel 21 dias no monte. Aí, terminou a campanha num dia, no outro dia eu falei, agora eu estou indo para São Paulo, irmãos. E fui para São Paulo, e cheguei lá em São Paulo, o pastor Dejaí, quando ele me viu, ele falou assim, nossa Joel, você está feio demais, você está magro, o que você quer? Eu falei assim, pastor, eu estou lá em Minduri, você já está lá, você já foi, nem pediu mudança, não levou nada. Eu falei, não. Aí ele falou assim, o que você quer, Joel? Eu falei assim, pastor, eu quero um terreno para construir um templo naquela cidade. Ele falou assim, mas você já fez o orçamento do terreno? Eu falei, já. Eu fiz o orçamento do terreno. Naquela época custava, acho que 2.500, acho que é isso mesmo. Aí ele falou assim, pode comprar o terreno. Parecia mentira, tudo parecia uma brincadeira, né? Na verdade parecia um sonho, porque a emoção era muito grande, a gente começar a construir o templo, chegar e dar notícia para a igreja. E assim, no começo estava todo mundo assim, meio que anestesiado, meio que sem acreditar. Era muita emoção, muita alegria que a gente começou tudo isso. O irmão Manuel, ele saiu do emprego dele, ele doou 3 meses sem ganhar 1 centavo, até porque não tinha como pagar também. E ele ficou aqui trabalhando na obra, no comecinho, a gente se entregando, se ganhando na obra. Eu procurava serviço do lado de fora para ganhar um trocadinho para manter despesa. Mas Deus usava um profeta e falava comigo, não adianta você caçar serviço do lado de fora, porque o serviço para você é aqui na minha casa. Aí eu continuei. O dia que tinha material, eu trabalhava. O dia que não tinha, eu comprava do meu bolso. Comprava na minha conta lá no Ricardo e para ter o material para trabalhar. Aí quando nós terminou, que já deu para congregar, aí Deus abriu as portas. Aí paguei as contas tudo que eu devia, que aí escancarou. E quando a gente fechou o negócio,
nesse terreno. Aí nós pegamos os picaretos e veio aqui, meteu o picareto nesse chão duro aqui e começaram a bater picareto e cavucar sem um centavo no bolso. A igreja não tinha dinheiro, não entrava dinheiro naquela época, né? E não tinha nada. E as pessoas passavam na rua e falavam assim, nossa, esse pastorzinho aí veio de São Paulo, deve estar nadando dinheiro, porque já vai construir uma igreja desse tamanho. Algumas pessoas passavam e falavam assim, nossa, para que uma igreja desse tamanho? Para que um templo desse tamanho? Só que a gente não tinha recursos, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí qual foi a ideia? A gente começar a pedir na cidade. A gente fez uma lista e pediu para as irmãs sair nos comércios pedindo um saco de cimento, quem podia dar um saco de cimento, quem podia dar um saco de cal. Saiu pedindo na cidade. E muita gente ajudou, porque Minduri é uma cidade, um povo muito amoroso. Muita gente ajudou, às vezes pessoas que nem conheciam a gente, nem sabia quem que era a gente, mas ajudou, chegou a ajuda de vários lugares. E ali a gente foi começando a construir. Compramos os tijolos parcelado, né? Nós fomos lá na cerâmica, negociamos com o proprietário, compramos os tijolos parcelados e ali começamos a construir o templo, levantar o templo. Era assim, tudo muito no limite, tudo muito chorado. Chegava na igreja, pedia para os irmãos quem podia doar uma coisa, uma doava uma coisa, doava outra, sabe? Então assim, era muito coração mesmo. A gente às vezes deixava de comer para poder investir, para poder ver a obra avançar. Meu pai, coitado, ele que ia levar o café nessas garrafas grandes assim, e a gente fazia a broa no forno e mandava levar para os homens que estavam lá, trabalhando lá. Aí a gente falava assim, faz a broa, que todo mundo lá gosta de broa. Aí a gente fazia esse tabuleiro grandão assim, aí ele punha, numa mão ele carregava aquela cestinha e na outra ele carregava a garrafa de café. E o povo já deixava os copos lá. Aí a gente via ele subindo esse morro aí devagarzinho. Aí quando ele dizia que quando dava assim, que dava para enxergar ele, aí disse que os meninos gritavam, falavam para ele que era para ele andar depressa, que ele estava morto de fome. Mas foi muito bonito. E a obra de Deus, quando começou lá, todo mundo ficou feliz, o que podia dar alguma coisa, dar um cimento, um pedreiro ir lá ajudar. O irmão Manel sempre lá do lado do pastor Joel, ajudando. A gente estava levantando as paredes, tinha levantado, estava no ponto de colocar a estrutura metálica e naquela noite deu um pé de vento, inclusive foi inédito na cidade, arrancou muitas telhas da cidade e entre as coisas que aconteceu, derrubou essa parede lá de baixo, a parede inteirinha caiu no chão. Aí a parede caiu e era tijolo furado, aí no cair da parede, os tijolos quebrou tudo. Quando eu cheguei aqui, porque eu estava devendo esses tijolos, eu comprei parcelado lá na cerâmica, então eu estava devendo ainda, eu nem tinha pagado, os tijolos caiu e quebrou tudo. Quando eu olhei aquela parede no chão, eu falei, Jesus, eu parei, já deu, eu não fui chamado para isso não foi Jesus que me chamou, eu me emocionei, eu me empolguei e eu falei, eu estou devendo, os negócios estão tudo quebrado aqui, acabou. O que eu vou fazer? Eu vou pagar uma coisa que eu nem usei. E aí, cheguei aqui, eu só mostrei para o irmão Manuel, falei assim, irmão, eu vou para casa, eu vou embora. E eu desci para casa. E cheguei em casa, eu bati o joelho, fui direto no meu quarto, bati o joelho no chão e orei. E fui falar com Deus. E quando eu comecei a orar ali, chorando, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como que eu ia fazer para pagar os tijolos que eu estava devendo e não sabia o que eu ia fazer para continuar a obra. E ali eu chorando aos pés do Senhor e naquela hora eu acredito que foi o Espírito Santo que chegou em mim e falou assim, filho, você poderia estar do lado daquela parede, ela poderia ter caído em cima de você, agradeça a Deus, porque o pior poderia ter acontecido, não matou ninguém, está todo mundo vivo. E aquilo foi o suficiente para começar a renovar minhas forças. Eu comecei a agradecer. Aí, aquilo que era lamentação virou
agradecimento virou gratidão. Eu comecei a agradecer, puxa mesmo, aquela parede podia ter caído em cima de mim e não sei o quê, podia ter caído em cima de uma pessoa. Naquela época o irmão Manel, o Edejário trabalhava aqui. Aí ele falou que ia lá na cerâmica ver se conseguiam comprar outro tijolo. Aí foi lá na cerâmica e comprou um tijolo mais grosso. O que eu fiz? Aí eu fui lá na cerâmica. E cheguei lá e conversei com o proprietário, contei toda a história para ele. Ele se comoveu comigo, entendeu? E falou assim, não, pastor, eu vou te vender os tijolos de novo e você vai construir o templo, você vai construir a igreja. E não te preocupa não, você vai me pagar do jeito que você puder. E me vendeu os tijolos, mesmo eu devendo aqueles, ele me vendeu outros. Aí sim, aí eu vim e aí a gente recomeçou tudo de novo. Quando nós levantamos as paredes, aí logo em seguida teve um irmão que emprestou o dinheiro para nós, aí nós comprou a ferragem, que é a estrutura metálica. Aí nós fizemos a ferragem, a estrutura metálica para travar as paredes, sabe? Para não evitar acontecer outra coisa. Esse irmão tinha um dinheiro e ele emprestou para nós exatamente para nós não correr esse risco. Aí o que a gente fez? A gente fez as ferragens, soldou, ficou tudo travado, mas aí vinham as telhas, que não era barato, era muito caro. Eu não me lembro na época, mas era muito caro. E o que eu fiz? Eu recorri à minha fonte. Aí eu tirei fotos na igreja só com as estruturas metálicas, tirei fotos e fui para São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, mostrei as fotos para o pastor, falei assim, pastor, a igreja lá está nessa situação, a igreja está assim. E ele falou assim, o que você precisa, Joel? Eu falei assim, eu preciso das telhas, eu preciso cobrir lá, isso poderia me ajudar. Ele falou assim, pode comprar as telhas, que eu vou te dar as telhas. Então assim, o pastor deu as telhas para nós. Aí foi outra alegria, vim de lá muito alegre. Aí cheguei aqui, comprei as telhas, entendeu? Porque tudo que a gente precisava, porque eu expus a situação para o pastor. Eu falei assim, se eu cobrir, aí eu vou passar a cultuar dentro da igreja, dentro do templo. E aí eu vou sair do aluguel. E aí onde eu vou ter um motivo a mais para poder investir no próprio templo. Esse é o meu objetivo. E assim sucedeu. Aí deu as telhas para nós, a gente cobriu. E aí a gente começou a cultuar aqui, mesmo com piso grosso, sem rebocar, tudo. Mas aí a gente começou a cultuar. Mas Deus está falando nesta noite com você. Aleluia! Que você não será mais estéril. Oh, glória! Que você vai frutificar. Se você estava sendo estéril, Deus te cura nesta noite, em nome de Jesus. Oh, Deus te cura. Ele cura, meu irmão, a sua doença. Ele cura esse mal que te aflige, para que você veja resultado, para que você tenha ânimo para trabalhar, que você tenha ânimo, disposição para trabalhar, você tenha alegria de trabalhar, porque você vai ver com seus olhos o resultado. Mas não é só você que vai ver, não. As pessoas vão ver o resultado de Deus na sua vida. Aleluia. A igreja naquela época era um Pentecoste tremendo, todo mundo cheio do Espírito Santo, o povo orava, buscava muito. E quando a gente começava a orar, o povo começava a sapatear, bater o pé, aí levantava aquele poeirão na igreja, a gente começava a tossir, aí, entendeu? A gente começava a levantar um pozão na igreja. Aí a gente via essa necessidade, meu Deus, tá bom, mas a gente tem que corrigir isso aqui. Eu me lembro que a mesa de som ficou só o pó, depois nós tivemos que vender, nós tivemos que encostar ela, sabe, comprar outra mesa, porque a mesa... Então assim, e aí a gente tinha essa necessidade de investir no piso, colocar o piso e rebocar. Era muito bonito a gente se ver assim, os jovens pulando. Mas também tinha que tomar cuidado, porque chegava aqui na igreja, quando já mudou aqui para cá, quase que passava na porta da igreja de uma vez, que era tanto poder que ele sentia que se cruzar não via a porta. Mas também, né, a gente pôde perceber que pessoas
quando esses jovens passavam por eles, as pessoas caíam. Eles só nem relavam. Às vezes a gente passava por pessoas assim, nem relava. cassete e às vezes tinha que voltar a fita, que não errava o louvor, ou o louvor tava, a pessoa tinha oportunidade e o louvor não estava no ponto, aí tinha que voltar a fita, às vezes até com lápis, mas e naquela época a gente não tinha a banda, não tinha ninguém que tocava assim para louvar, a gente louvava na garganta mesmo, quando eram os louvores assim com a igreja. Aí os irmãos louvavam, muitos louvavam. Quando nós chegamos aqui, o pessoal louvava mais com uma harpa. Era nos louvores da harpa. Até a gente começar assim, a gente começou a colocar aqueles louvores que louvava na sede, que a gente louvava lá na nossa igreja, que a gente dirigia lá, congregava lá na igreja, no Parque Imperial. E aí o pessoal começou a acostumar, mas quando nós chegamos aqui era a harpa mesmo, o pessoal louvava. As irmãs, a gente louvava. As irmãs louvavam os louvores, naquela época não tinha, as irmãs louvavam com folhinha, as folhas assim, não tinha pasta, era tudo assim bem simples mesmo, difícil, mas não tinha, a igreja assim era bem simples mesmo. Eu sei que até meu pai já chegou a tocar, né, na igreja, depois veio o Vaguinho, Foi. Veio o Vaguinho. A Luísa tocou muito tempo na igreja. O Aloysio é o que mais tocou, né, Júnior? Foi. Eu lembro do Aloysio tocando na igreja muitos anos. Quando a Suzana começou a tocar na igreja, e nisso eu vendo meu pai tocar um pouco em casa, aí ficava tocando, e começou a Suzana, chegou um dia na igreja, que a Suzana falou assim, minhas mãos estão atrofiando, né, Júnior? Eu lembro dela falando assim, minhas mãos preciso de uma pessoa para ajudar a tocar. E nós começamos ali a tocar primeiro. Eu lembro que ela ensinou 2 notas para nós, que era o Ré maior e Lá maior. E nisso nós ficou treinando aquela nota dentro de casa, que a gente tinha um violãozinho lá, um violãozinho mais velho, que a gente tinha dentro de casa, ficava tocando aquelas 2 notinhas, aprendendo em casa o tempo inteiro, até a gente aprender aquelas notas. E quando ela não podia tocar, a gente vinha e tocava. Quando não tocava eu tocava o Júlio. E assim vice-versa. E eu me lembro que a gente era tão vergonhoso que às vezes dava vontade de ir no banheiro. A gente esperava o culto acabar de vergonha de passar nos corredores da igreja e ter que voltar. Aí a gente ficava até o culto acabar. E aí a gente começou a tocar o violãozinho. A gente ficou muitos anos, né, Júlio? Só que aí sempre quando eu ia a primeira vez que eu fui na sede mundial, essa acho que foi a primeira de tudo, né? Foi. Quando a gente foi lá, que a gente viu a música como aí a gente parou e pensou, nossa, a gente tem que melhorar. E aí a gente começou a comprar as revistinhas que vendia na papelaria. Observando os louvores, a gente comprava as revistinhas evangélicas, que tinha os louvores que cantavam. Então a gente estudava aqueles louvores em casa
E falava para o irmão, ó, canta esse louvor aqui, que esse louvor era o louvor que nós sabíamos tocar. Então o tempo inteiro nós ficávamos tocando aquele louvor. Então aquele louvor para nós era um sucesso, porque nós sabíamos tocar ele. E começamos a tocar na igreja, um louvor diferente. Aí a gente comprou um baixo, né? Eu lembro que meu irmão comprou um baixo. E eu estava estudando guitarra e o Júlio também estudando guitarra, violão ao mesmo tempo em casa. Nós só tinha esse instrumento para tocar. Então a gente aprendia os louvores e vinha e tocava na igreja. Quando tocava um, tocava o outro. E de repente a gente surgiu uma oportunidade de comprar um baixo. Eu tocava um pouquinho de violão, o Júlio tocava o baixo. Depois inverteu. O Júlio ficou no violão, né, Júlio? E eu fiquei no baixo. Foi surgindo outras pessoas, Fábio com violão, começou a aprender também, que a gente começou a aprender tudo junto. Depois veio Elianai com a bateria, Ananias, Giovanni também nessa época. Baterista teve bastante. E depois, nesse período, surgiu o Bruno. E o Bruno foi um dos caras assim que nós tocando, se nós chegou nesse nível que nós toca hoje, né, Ju? Foi graças a ele, porque ele ao mesmo tempo ele falava, nós temos que tocar igual aqueles caras lá. Ju, quando nós ia na sede, nós ficava doido. E o engraçado é que a gente tinha um ouvido tão... que a gente não tinha como ouvir a música, a gente ia na sede, ouvia o louvor e chegava aqui na igreja, ficava tocando o mesmo louvor que ouviu lá. E nós não tinha no que ouvir, porque não tinha rádio, não tinha nada. Tinha internet, não tinha nada. A gente trazia a música, o jeito da música na cabeça para tocar aqui. A gente trazia aquilo fresquinho na memória, ficava conversando com o batera, o baixo, a guitarra, falava, você viu o que o cara fez? Sentava um do lado do outro, falava, o que o baixo está fazendo lá, o que a bateria está fazendo. Então cada um ia ajudando um ao outro. A hora que chegava aqui, o louvor já chegava num nível de qualidade muito bom e foi trazendo a igreja a um nível de adoração diferente. No livro de Apocalipse, capítulo 3, nós temos o registro de uma carta cuja destinatária era a igreja que estava em Filadélfia. E o remetente era o próprio Cristo. Nessa carta, Cristo se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Esse Cristo diz à igreja que colocou diante dela uma porta aberta e ninguém a poderia fechar. E diz mais, mesmo a igreja de Filadélfia tendo pouca força, ela guardou a sua palavra e não negou o seu nome. A igreja Avivamento da Fé é como a igreja de Filadélfia. É uma igreja que tem pouca força. E falar que a gente tem pouca força não é nenhum demérito, porque nós entendemos que mesmo tendo pouca força, é possível permanecer fiel. É possível ser constante. Tendo pouca força, mas tendo muito amor. Tendo pouca força, mas tendo muita fé. Tendo pouca força, mas tendo muita perseverança. Tendo pouca força, mas tendo muita união. E entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa pouca força, na nossa fraqueza. E Deus usou um profeta aqui em casa, seu nome aqui, qual profeta que foi? Ele falou assim pra mim que, ó, você, só lembro direitinho, eu nunca vou deixar faltar nada para você. Você é uma mulher que é usada por Deus. E então
seus filhos, está tudo junto com você, eu criando meus filhos sem marido, mas graças a Deus, nunca fartou nada, né? E Deus falou que ele não ia deixar eu fartar nada enquanto eu estivesse aqui na face da terra. Graças a Deus. Em terra que o Senhor tem cuidado de mim. Sabe, eu me sinto assim, privilegiada, né? Porque eu sei que eu não sou capaz, que dá até vontade assim, de ser me emocionando assim, sabe? Porque eu não sou capaz. Eu sei que eu não tenho assim muita capacidade, mas eu fico assim muito emocionada porque o Senhor me escolheu para estar aqui neste lugar. E eu agradeço muito a Deus de estar aqui. Eu sei que até hoje eu não sei muita coisa assim, sabe? Mas eu aprendi muita coisa aqui. Aprendi aqui nessa cidade, nessa igreja, aprendi muito mesmo. Aprendi a ser uma pessoa mais simples, que eu não era. Aprendi mais humilde. E eu agradeço muito a Deus de estar aqui nesta igreja, de ser uma dirigente do grupo de senhora que eu nunca imaginava, sabe? E é muito gratificante. Às vezes a gente não sabe, assim, agradecer a Deus, assim, as coisas que Deus faz, assim, nas nossas vidas. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Comecei desde o primeiro tijolo até o último. Fazer alguma coisa que a gente gosta na casa de Deus não tem preço que pague. E ser um canal também, né, entre Deus e a igreja, né? Através do louvor, né? Você vê as pessoas adorando através do louvor, aquilo é gratificante. E Deus continua abençoando os nossos irmãos, abençoando a vida do pastor Joel, a sua família, os obreiros, todos os irmãos, agora que graças a Deus uma igreja grande dentro da cidade de Minduri, uma obra maravilhosa, e quero rogar a oração de todas as pessoas que ouvir esta humilde história. Peço oração, porque desde quando eu saí de Minduri, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus continua abençoando todos vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus. Eu tenho convicção disso. Deus me chamou para ser pastor, para ser um conselheiro, para orientar, para ajudar as pessoas. E, assim, para mim é um privilégio muito grande, porque eu não tenho capacidade, entendeu? Eu não tenho capacidade para isso. Eu sinto que quantas e quantas pessoas mais capacitadas do que eu, e Deus me escolheu. E se Ele me escolheu, eu procuro e tento valorizar isso o máximo que eu posso, entendeu? Fazer com o máximo de excelência, porque Jesus é maravilhoso, né? E Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E eu glorifico a Deus porque eu tenho visto essa obra se tornando cada dia mais uma bênção. Hoje, prédio próprio, né? Glorifico a Deus pela vida do Joel e de todo o rebanho de Minduri. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor que vocês têm para com a sede mundial, para com esta obra. Deus abençoe. Grande abraço a esse povo lindo. Amo vocês. Paz do Senhor.